Araminta. E ela tem 2 filhas. Ela odeia a Sophie de cara, assim. Olhou, odiou. 1, 2, 3, funk! Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um Lu Comenta. Eu sou a Lu Abraham e hoje nós vamos falar do 3º livro da série Bridgerton, que é Um Perfeito Cavalheiro, e conta a história do Benedict. Mas, antes de começar, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, ativa o sininho lá no perfil pra você não perder mais nada. E essas próximas semanas prometem aqui no perfil. O Perfeito Cavalheiro conta a história do Benedict, que é o 2º filho da Casa Bridgerton. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Mas conta a história do Benedict. É o 3º livro porque, como vocês devem saber, a série começa contando a história da Daphne, que é a 4ª filha. Então, o 3º livro conta a história do 2º filho, que é o Benedict. Ao contrário dos irmãos, ainda não encontrou ninguém pra chamar de seu amor. Mas, não que ele estivesse averso à ideia, ele só não tinha encontrado ninguém. Até que a Lady Bridgerton, que é a mãe dele, não a cunhada, decide dar um baile de máscaras na Casa Bridgerton em Londres pra se despedir da casa, porque ela vai ceder a Casa Bridgerton pro Anthony e pra Kate. São os atuais Visconde e Viscondessa de Bridgerton. Então, a Violet Bridgerton, a mamãe, ela decide dar esse baile de máscaras. E, como sempre, é pra se despedir da casa? Mas é também pra tentar arranjar alguém pros filhotes solteiros. Porque ela não desiste, ela tá sempre ali em cima. E nesse baile, Benedict, ele conhece a Dama Prateada, que ele não sabe quem que é, mas a gente sabe. A Dama Prateada é a Sophie Beckett. A Sophie, ela é uma filha bastarda de um conde. E na primeira infância dela, ela foi abandonada na casa desse conde, que começou a criar ela como se fosse uma protegida, a filha de um amigo distante, sei que lá, e ele tratava ela com tudo que ela tinha direito, como uma mulher da nobreza. Só que ele não era de carinho, e nessa época isso era muito normal, até tipo, filhos de casamentos não eram tratados com carinho, então isso era muito normal, mas ele dava educação, ele dava as melhores roupas, ela morava na casa de campo, tendo acesso a tudo do bom e do melhor. Até que esse conde, ele casa com a Araminta e ela tem 2 filhas. Ela odeia a Sophie de cara, assim. Olhou, odiou. Ela decide fazer da vida da Sophie um inferno, mas o conde não deixa, porque é a filha dele. Então, enquanto o conde tá vivo, ela inferniza, mas inferniza de leve. Só que esse conde morre. E ele deixa um dote pras filhas da Araminta e pra Sophie. E coloca, tipo, uma cláusula no testamento dele. Tipo, você vai ganhar 2.000 libras por ano como pensão, mas se você ficar com a Sophie, você vai ganhar 6. E ela, gananciosa, aceita essa condição, mas ela faz da Sophie uma criada. Uma criada, né? Uma escrava. Porque ela não paga a Sophie nada. Então a Sophie, ela é essa, aspas, criada, e elas estão morando em Londres. E quando o baile acontece, as outras criadas que adoram a Sophie arrumam ela bem bonita pra sair depois da Araminta, e a Sophie tem que voltar à meia-noite. Sim, é uma releitura de Cinderela e que tinha tudo pra ser o meu livro favorito, porque, como vocês bem sabem, eu amo as princesas Disney, mas não é bem assim. Depois os dois se encontram no baile, eles se apaixonam perdidamente, só que a Sophie, ela tem muita consciência de classe e ela sabe que ela está abaixo dos Bridgertons em tudo. No dia seguinte, ela não se identifica pra ele, então no dia seguinte ele vai atrás dela, ele vê um símbolo bordado na luva dela e descreve pra mãe. E Violet Bridgerton, ela conhece geral, ela é dona do rolê, as debutantes na Inglaterra vitoriana. Então, ela logo associa qual é a família. E aí é assim que a Araminta descobre que a Sophie tava lá. E a Sophie
é expulsa de casa e ela pega migalhas que ela tinha e vai pro campo. Anos se passam e os dois acabam se reencontrando em uma festa, só que ela como criada e ele como convidado. E acontece uma coisa que o Benedict se vê obrigado. Não obrigado, mas ele se sente na responsabilidade de tirar a Sophie dali e acaba levando ela pra casa. Só que eles pegam chuva no caminho e ele começa a passar muito mal e a Sophie cuida dele. E é nesse cuidar que os dois vão ficando amigos e ele vai se interessando, ele acha ela muito bonita. E ela reconhece ele, mas ele não sabe que é ela, a dama prateada. Os dois vão ficando amigos e ela é muito bonita e ele fica tipo, nossa, que mulher linda. E se apaixona, porque no livro dos Bridgertons é assim, né? Respirou um pouquinho perto demais, tô apaixonada. É um amor que não cabe dentro do peito, não consigo me controlar. Só que como a Sophie é uma criada, o Benedict, ele fala assim, eu não tenho como casar com você. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pra Londres e você é minha amante. Só que como a Sophie sofreu muito durante a infância por ter sido uma filha bastarda, ela entende que ela não pode fazer isso com criança nenhuma. E naquela época não existia camisinha ou métodos contraceptivos em geral. Então ser uma amante era batata que um dia você ia ter um filho bastardo. E ela não queria isso. E aí que as coisas começam a me irritar nesse livro. Porque o Benedict, ele não aceita que ela não quer ser amante dele. Então ela falou, você quer ser minha amante? Não. Não, beleza, sem problema. Vamos pra Londres então, vou te arranjar um emprego na casa. Chega na casa da mãe, tem certeza que você quer ser criado, você não quer ser minha amante? Não. Não, tem não, hein? Então tá amanhã. Aí chega amanhã. Então, aquela parada de ser amante que eu te falei. Cara, é muito chato. Ela não quer ser sua amante. Desiste. Mas eu cheguei até a ler um comentário de uma pessoa um dia que falou bem assim: o problema dos Bridgertons, os Bridgertons, não os agregados, os Bridgertons, que eles são bem mimados. Então eles não aceitam muito bem essa coisa do não. A Daphne não aceitou muito bem o Simon não querer ter filhos. O Anthony não aceitou muito bem a Kate não querer que eles casassem com a irmã. E agora o Benedict não aceita que a Sophie não queira ser amante dele. O que, gente, sinceramente, de todos até agora, pra mim foi o pior. Porque é uma situação bem degradante a que ele quer colocar ela. Mas naquela época era bastante normal. Gente, não existe isso de ser bastante normal. E ele tava completamente bem, tipo, com a ideia de casar com outra pessoa e não se apaixonar pela pessoa pra continuar tendo a Sophie como amante. E eu fiquei tipo, meu Deus, que problemática, né? Pra mim isso é bem triste. Eu entendo que tem o quesito romance da história, de tipo, ele não desistiu dela e tal. Pô, mas chegou um ponto deles, tipo, transarem e ele virar pra ela e falar assim, agora você não tem escolha, você vai ter que ser minha amante. Amigo, relaxa, respira, que você tá muito emocionado. Agora vai. Raciocina no que você tá falando. Você quer obrigar uma mulher a sujeitar a ser sua mãe. Eu fiquei com um pouquinho de rancinho dele. Eu não vou mentir. No final ele foi muito fofo. No final, eles ficam bem juntos, ele abre mão da alta sociedade, ele abre mão de várias coisas pra ficar com ela. O que é bem fofo, mas esse meio aí de como a história aconteceu, essa forçada que ele dava, me irritava. Não vou mentir, me irritou um pouco. Mas entre mortos e feridos, sobrevivemos todos. Acabou tudo bem, como sempre, o final muito fofo. Aquele tipo de livro que você começa sabendo como é que vai terminar. Neste momento, eu já li o terceiro e o quarto. Tô doida pra ir pro quinto, mas eu tô com umas leituras atrasadas, então eu tô priorizando elas. Mas eu acredito que o Lu Comenta de semana que vem vai ser do livro do Colin, sim. E por agora é só. E depois a gente se fala.